Mais um sofá da fofa. Hoje eu tô com a Gabi. De frente com a Gabi? É. Bom, gente, tudo bem? Eu sou a doutora Gabriela, eu trabalho com a Valéria na Clínica Dara. Eu sou biomédica, sou formada há 10 anos, eu sou mãe de dois meninos lindos, sou esposa do Caio, sou filha de Angélica e Wilson, e eu tenho um prazer enorme estar aqui com você, fofa. Ai, muito obrigada, eu também. Gabi, e como foi lá no seu comecinho? Você morou sozinha, né? Como que foi tudo? Me conta, até chegar nas duas crianças. Conto. Eu não consigo resumir, mas vou contar. Eu fui criada pela minha avó, né? Quando eu tinha 12 anos, a minha mãe mudou para o interior de São Paulo para trabalhar. E aí eu fiquei com a minha avó. Então eu fui criada por ela. Até os 20 anos de idade eu morei com a minha avó. Quando eu fiz 20 anos, eu estava prestes a me formar na faculdade. Faltava mais ou menos um semestre, ela faleceu. Tava para entregar meu TCC. Então foi um momento bem tenso assim, porque era ela realmente que organizava a minha vida, né? Eu sempre trabalhei fora e estudava à noite, então fazia faculdade todos os dias à noite e todo o resto de casa eu não sabia fazer absolutamente nada. Então, quando ela faleceu, eu me vi literalmente assim, só, né? Eu não sabia cozinhar, eu não sabia cuidar da casa, só sabia trabalhar e estudar. Então, foi um desafio bem grande. Então, ela faleceu em julho. Quando foi mais ou menos em novembro, teve um assalto na minha casa. Foi de manhã, por volta de 1 hora da tarde. Eu estava fazendo estágio da faculdade e os ladrões entraram e fizeram a rapa em casa. Levaram todos os eletrônicos que a gente tinha e eu morava, na época, eu e meu avô. Meu avô ficou bem assustado, né, com tudo que tinha acontecido e ele acabou indo morar com alguns outros filhos deles e eu fiquei sozinha literalmente. Aí eu lembro que nas primeiras noites pós esse assalto, o Caio, né, que é o meu atual marido, Você já estava com ele? eu namorava com ele, já estava namorando fazia 5 anos e eu tinha acabado de ficar noiva dele. Assim que minha avó faleceu, a gente já planejava ficar noivo, mas assim que ela faleceu, ele adiantou um pouquinho os nossos planos, né? Então, quando foi mais ou menos em novembro que aconteceu esse assalto, ele veio dormir uma noite em casa. Porque eu estava bem insegura, né? Com medo dos ladrões voltarem e tudo. E aí, de uma noite virou duas, virou três. Quando eu vi, ele tava com a mala, pegou uma gaveta, e aí pegou metade do guarda-roupa e foi ficando. Então, eu brinco que a gente fez um test drive antes de casar, né? Nós somos casados no civil, no religioso, mas a gente morou uns 2 anos e meio juntos antes da gente Nossa. efetivar mesmo o casamento. Então, depois que a gente casou, a gente ainda demorou um pouquinho para ter filho, todo mundo cobrava, né? Todo mundo, e o filho? Porque você, primeiro é quando vai casar? Aí você casa, começa, quando vai ter filhos? Então, a gente casou em 2016, a gente tá desde 2008 juntos, então demorou mais ou menos aí uns 8 anos, né, pra gente efetivamente casar. Mas a gente começou a morar junto em 2013, então a gente já tinha quase 3 anos morando junto quando a gente decidiu casar. Aí casamos, curtimos muito, viajamos pelo mundo. Quando foi em 2019 eu engravidei. Depois de passar por um momento bem turbulento na minha vida também, eu brinco que a minha vida ela é cheia de momentos turbulentos, mas depois dos momentos turbulentos sempre, sempre, sempre tem um acontecimento marcante muito bom, positivo. Então, em 2019, em março de 2019, a gente passou por uma enchente muito feia aqui em São Paulo e a minha casa foi atingida. Apesar da gente ter preparo, né, tudo é uma região de alagamento e a gente teve 1,80 m dentro de casa. Perdemos tudo, porque na época nós estávamos reformando a casa. Então, nossa casa é um sobrado e a gente estava morando no andar de baixo e reformando o andar de cima. Então, tudo que a gente tinha estava no andar de baixo. Perdemos tudo, começamos do zero. Fui morar 40 dias com meu pai, eu e o Caio, já casados. 40 dias com meu pai até finalizar a obra. Por isso que eu brinquei contigo antes de começar o programa que morar em obra é complicado, né? E depois de 40 dias voltamos para nossa casa. Essa enchente aconteceu em março, eu descobri que eu estava grávida em setembro. Finalzinho de setembro eu descobri que eu estava grávida, De 2020? de 2019. 19. E em 2019, logo depois dessa enchente, a gente tinha uma viagem muito legal programada para fazer. A gente fez uma Eurotrip e uma Asia Trip junto. E depois dessa viagem, as coisas começaram a voltar para o eixo, né? Porque a gente voltou de viagem, a gente ainda não estava morando na nossa casa. Aí a gente voltou a morar em casa, passou uns 4 meses que a gente já estava alocado em casa, nem quatro, acho que 3 meses eu descobri que eu estava grávida e foi um susto. Porque a gente não planejava, apesar de já estarmos casados há bastante tempo, né? A gente não planejava ter filhos naquele momento, naquela ocasião, porque eu tinha acabado de começar uma pós-graduação para fazer uma migrar diária.
Então foi totalmente, assim, assustador quando eu me vi aquele teste positivo nas mãos. Eu falei: "O que que eu vou fazer?" Parecia que eu estava grávida na adolescência. Falei: "O que que eu vou fazer, meu Deus do céu?" Mas, assim, meus filhos são os amores da minha vida, né. Então eu não sei o que eu seria hoje sem eles, eles me salvam todos os dias. Eu brinco que eles são meu caos e meu cais. Então meus filhos me salvam todos os dias e eu amo ser mãe deles, a minha melhor versão é a mãe deles, É, que você aprende todos os todos dias, os né. dias. É uma coisa nova todos os dias, ainda mais com criança pequena, né. Porque você tem um que é pequenininho, É, né. eu tenho o Caê ele faz 2 anos agora em outubro, e ele é terrível, né. Eu até brinco que se ele fosse o primeiro ele ia ser filho único. Ainda bem que Deus mandou primeiro um calminho para depois mandar um Tasmania, mas, os 2 são parceiros, são maravilhosos. E como foi a sua saída da sua mãe com 12 anos? Uhum. Você não quis ir com ela? Por que que você ficou? É, então, o que que acontece, né, eu sempre soube o que eu já queria fazer de estudo e tudo mais. E minha mãe foi para uma cidade no interior que não tinha muita oportunidade para estudo. E eu já estava meio que encaminhada que eu queria fazer, faculdade na área da saúde. Então eu já tinha, assim, eu sempre fui muito certinha dentro da minha programação, com exceção da gravidez que fugiu aí, todo o resto da minha vida já estava programada desde que eu me entendo por gente. Então eu falei: "Com 17 eu vou entrar na faculdade", nem sabia o que estava fazendo, né, mas falei: "Vou entrar na faculdade e quero fazer alguma coisa na área da saúde". Num primeiro momento, né, naquele devaneio que a gente tem, eu queria fazer biologia marinha, mas eu nem gostava tanto assim de animal, eu gostava do mar, sempre fui muito fã do mar. E aí conforme eu fui envelhecendo, né, com 15, 16 que você precisa começar a decidir o que você quer, eu falei: "Bom, vou prestar medicina". Aí eu fiz um ano, prestei junto com o vestibular normal, fiz um ano de FUVEST, né, prestei, não passei, aí eu falei: "Eu não quero perder tempo", eu nunca quis perder tempo na vida. Então, com 17 não passei na FUVEST, mas passei em segundo lugar na Faculdade da São Camilo, no vestibular geral, e eu optei por biomedicina. Falei: "Eu acho que eu gosto, é uma área legal", eu sempre gostei muito do corpo humano, sou apaixonada, fascinada pelo corpo humano, então eu decidi fazer a biomedicina aí com 17. E aí E você seguiu na segui área. na área, fiquei 10 anos trabalhando na área hospitalar, na área de Como rotina foi? laboratorial. Olha, eu brinco que eu não escolhi essa área, a área me escolheu, né. Quando a gente se forma é tudo muito novo, então você tem que abraçar as oportunidades que o mundo dá, né. E eu lembro de estar muito, assim, insegura, porque todo mundo que se forma e vai para o mercado de trabalho e não tem muita experiência na área, acaba sendo absorvido pela oportunidade, né. E aí eu tive uma oportunidade de trabalhar num laboratório de análises clínicas. Eu trabalhei, nesse primeiro laboratório eu trabalhei acho que por volta de um ano, e eu era analista mesmo, então eu comecei lá de baixo. Depois desse um ano de laboratório eu sempre conciliei empregos, né, porque na área da saúde a gente não fica rico ou milionário, né, a gente tem que trabalhar para ganhar dinheiro. E eu sempre conciliei empregos, então com um ano de profissão, aí eu já tinha de fato uma certa experiência, né, uma expertise no que eu fazia, e aí eu optei por, procurar um segundo emprego. Consegui conciliar por uns 6 meses, 2 empregos, e aí eu fiquei na área laboratorial e na área hospitalar, foi quando eu entrei para a área hospitalar. Trabalhei na área hospitalar 10 anos, então eu tive 10 anos de profissão dentro de hospitais, trabalhando com rotina de urgência e emergência. Era gostoso, porém muito desgastante, muito. Eu não tinha sábado, eu não tinha domingo, eu não tinha feriado. Era enlouquecedor, né. E aí como a gente já tinha um planejamento de ter filhos, apesar dele ter pego a gente de surpresa, nós já tínhamos esse planejamento. Então eu já estava querendo fazer essa migrar, mas nunca a estética foi minha primeira opção, nunca. Eu caí na estética também e ela me abraçou. Eu fiz um curso de aperfeiçoamento, então eu já estava 10 anos em hospital, cansada dessa rotina que realmente era desgastante, eu ficava 21 dias trabalhando direto para ter uma folga. E sábado, domingo, feriado, sempre. E eu falei: "Bom, então vou ver alguma coisa". Então, primeira pós-graduação que eu fiz, eu sempre fui envolvida em projetos, a minha vida foi movida a projetos, né. Então eu nunca gostei de ficar parada, então eu trabalhava e fazia pós-graduação. A primeira pós que eu fiz foi em organização administrativa hospitalar, que eu queria migrar de área, mas não sabia como, queria trabalhar de segunda a sexta, né. E aí fiz a pós, mas não era muito o que eu queria, porque era meio sobre auditoria hospitalar. Eu gostava, mas não era o ambiente que eu queria. E aí uma amiga minha falou pra mim: "Por que que você não faz um curso? Um curso desses de aperfeiçoamento, né, de estética, acho que você leva jeito, você explica bem, é calma falando". Eu falei: "Ai, não sei se eu quero trabalhar com estética, né, estética é meio ingrato". Ela falou: "Não, você tem vamos fazer esse curso". E aí ela me inscreveu e eu fui fazer esse curso, um curso de enzimas.
Lembro como se fosse hoje. A gente chegou lá, eu toda tímida, um monte de médico, porque eu fiz esse curso com médicos, um monte de médicos na sala e eu mal abria a boca quando perguntavam qualquer coisa, eu quietinha. Nem Esse parece. curso, nem parece a Gabi de hoje, né? E esse curso foi um divisor de águas pra mim, porque quando eu saí dele, foi um dia inteiro de curso, um final de semana todo de curso. Quando eu saí dele, eu falei, é isso que eu quero, já me descobri. Então, assim, um final de semana foi suficiente pra eu me descobrir que eu não queria mais hospital. Aí eu falei, bom, agora eu tenho que planejar como que eu vou fazer essa pós-graduação, né? Porque na época eu tava recém-casada, aí fiz a pós-graduação, me planejei. Eu entrei na pós-graduação dia 1 de setembro. Dia 29 de setembro eu descobri que estava grávida. Foi assustador. E você estava no hospital ainda? Eu fiquei no hospital até o Gael completar 1 ano. Eu fiquei conciliando a estética com o hospital, né? Saí de licença maternidade, fiquei 5 meses em casa. Depois eu fiquei conciliando ainda, porque eu pedia as contas e eles não me davam. Eles falavam, não, era pandemia, né? O meu bebê é um bebê de pandemia. Então, tudo parado e só hospital, só serviço essencial, né? Funcionava. Então, o hospital era um serviço essencial. Então, eles me deixaram num trabalho mais administrativo. Eu fiquei assinando exames, laudando, fazendo laudos de casa até ele completar 1 ano. Quando ele fez 1 ano, eu realmente vi que não dava mais para levar os dois, conciliar os dois. E eu falei, vou ficar só na estética. E aí eu fiquei só na estética, mas foi bem difícil largar o hospital, porque eu não me achava capaz. Eu, como estava 10 anos, né, já nessa área, e nessa área eu fui crescendo. Eu comecei, como eu te disse, como analista e fui galgando, né, todas as outras, dentro da área, todas as outras oportunidades que tinham. Então, eu finalizei meu período no hospital sendo coordenadora. Aí, quando eu virei coordenadora de laboratório, que também era o último nível, aí eu falei, não quero mais isso para minha vida, porque aí é pior ainda, porque você tem que fazer gestão de pessoas. Você sabe, né? Eu sei. Sabe que não é fácil lidar Lidar com com pessoas não é fácil, e ainda com um monte é só difícil. mulheres, né? E hospital também é igual. Então, no ramo de automóvel que eu trabalhava, era mais homens, né? Então, 70% era homens. É difícil também, porque a gente tem que se impor muito, né? Eles têm que respeitar a gente, então não é fácil lidar com ser gestora de homens, né? Naquela época, porque eu entrei em 97, eu fui gestora em 2003. Então, assim, há 20 anos atrás, tem muita resistência. Eles não querem saber de respeitar mulheres, mas eu sempre fui sempre batia na mesa, uma de louca, e assim ia. Mas é difícil. É difícil. No hospital, quando eu era coordenadora, Era mais mulher. era mais mulher, né? Porque o público profissional no hospital mas tinha uns médicos, né? E aí, assim, por que que eu cresci dentro do hospital? Porque eu não abaixava a guarda para médico. Se eu soubesse que a minha equipe estava certa no que estava fazendo, eu batia de frente mesmo. Então, os médicos, eu brincava que ou eles me amavam ou eles me odiavam. Porque eu tinha muita segurança no que eu estava fazendo e na minha equipe, né? Que eu liderava essa equipe. Então, qualquer problema que eles tinham, de final de semana, à noite, de madrugada, eles ligavam para mim, eu resolvia. E não baixava a guarda. Quando eles chegavam, eu falava, esse exame tá errado. Eu falava, não está errado. E mostrava para eles, né? Provava que não estava. Então, foi assim que eu fui crescendo, né? Com Nessa médico área. também é difícil lidar, né? Muito difícil. Eu sei. Eu tive um período com médicos, mas é difícil, não é fácil. Aí a gente vai aprendendo, né? Eu falo que todas as Sim. oportunidades são oportunidades de aperfeiçoamento e crescimento. Então eu fui vendo o que eu não queria, o que eu queria, e de fato eu estava muito desgastada. E para virar mãe, não ia ter como essa rotina que eu tinha, era uma rotina muito louca. Eu começava às 7 da manhã no hospital, eu entregava às 7 da noite, todos os dias. Então não tinha assim, uma pausa. Não, você não eu trabalhava todos os dias, né? 12 horas por dia. Então não tinha como fazer nada, E né? como você cuidava do neném? Nessa época eu não estava com neném. Na pandemia, eu me desliguei de um emprego um pouquinho antes da Ah, pandemia, porque tá. eu sempre conciliei dois, né? Então eu me desliguei um pouquinho antes da pandemia e aí fui levando a gestação toda, mas já fui diminuindo a carga porque eu já sabia que eu não queria, né? Eu já tinha feito o curso, já estava na pós-graduação. Então eu falei, não é isso que eu quero, também não vou ficar entregando tudo, né? E fui diminuindo um pouquinho, de pouquinho em pouquinho, até eles perceberem de fato que eu não tinha mais tanto interesse. Só que não tinha outra pessoa que fazia o que eu fazia lá. Então, até para passar o bastão, era necessário preparar alguém.
E aí eu fui, sendo bem sincera com eles, olha, eu não sei se eu volto quando o bebê nascer. E aí eu falava isso, eles falavam, não, você já vai estar, o Brasil vai estar normal, mas a gente não sabia o que estava acontecendo, né? Todas as coisas fecharam em março aqui no Brasil, meu bebê nasceu em maio, então não existia vacina, não existia nada, a gente estava literalmente a Deus dará, ninguém sabia o que que era Covid, era tudo muito novo, né? E eu peguei Covid, eu tive Covid com 34 semanas de gestação. Ah, é? Foi Foi, do começo? foi bem no comecinho. As coisas fecharam em março, eu peguei na primeira semana de abril. Foi bem intenso, Você ficou porque ruim? eu fiquei muito ruim. Eu fiquei 21 dias de cama, eu não internei, mas eu fiquei 21 dias de cama. Na época, a gestante não podia tomar medicação, né? Não pode tomar nenhum medicamento, então eu fiquei à base de Tilenol. Enquanto meu marido tomava azitromicina, tomava um coquetel, eu tomava Tilenol. Ele também pegou. Ele também pegou, pegamos os dois juntos. Aí ficamos 21 dias em casa. A gente não tinha força para levantar da cama. A gente tomava banho e só, e voltava para cama. Então foram 21 dias intensos. Aí depois do Covid, eu tive uma complicação médica na gestação. Minha gestação corria tudo bem até o Covid. Com 34 semanas de gestação, eu tive o Covid. 2 semanas depois, eu fui diagnosticada com pré-eclâmpsia. Então eu tive que fazer uma cesárea de emergência. Eu fui no hospital para fazer um exame de ultrassom normal e aí a médica falou: "Olha, você vai ficar". Eu falei: "Como eu vou ficar? Eu não tenho nem mala de maternidade pronta". Ela falou: "Não, então você vai para casa, prepara a mala e volta porque você vai ficar. Você não tem líquido amniótico nenhum, sua pressão tá 18, não tem como te liberar". E aí eu falei: "Não, não vou ficar não". Controladora, né? Quando a gente é controladora, a gente acha que pode mandar no mundo. Mas ali meu filho já me ensinava que depois que ele nascesse, não era eu que ia mandar em nada. Ali já era Deus, né, me aperfeiçoando para o que vinha pela frente na É maternidade. verdade. É muito, eu brinco que é muito assim, eu fui controladora até esse dia, depois desse dia foi Deus que controlou a minha vida, porque virou de cabeça para baixo. Eu não voltei mais para o hospital, né, então do Covid, do afastamento do Covid, eu já fiquei, fui fazer um ultrassom, né, de finalzinho de gestação e já fiquei, já ganhei ele nasceu de 37 semanas, e dali eu já não voltei mais para o hospital. Quando deu 5 meses, que eles falaram, olha, agora, né, acabou as férias, acabou o período de licença, você precisa retornar. Eu conversei com meu marido, ele falou, não, você não vai retornar, não tinha escola aberta, não tinha quem olhasse, porque a nossa rede de apoio é eu e ele, quando não sou eu, é ele. E agora tem escolas abertas, né, então a gente pode contar, mas minha mãe morando no interior, a mãe dele também trabalhava, então não tinha como olhar. A gente optou por eu ficar em casa, e fui pedir minhas contas, o hospital falou, não tem como você sair agora, porque a gente precisa de você respondendo, né, laudando os exames. Então eu fiquei laudando mais ou menos uns 6 a 7 meses, ainda fiquei nessa responsabilidade, mas era muito desgastante, porque eu tinha um bebê, RN, pandemia, não podia entrar ninguém da família para ajudar em casa, aquela pandemia que ninguém sabia ainda muita coisa, né, sobre, não tinha vacina. Ah, Eu fiquei 7 meses trocando dia pela noite. De dia eu cuidava do bebê, à noite eu laudava exame. Era enlouquecedor. Eu não dormia, né? Privação de sono, que você sabe que a maternidade não é fácil. E foi bem desafiador. Aí chegou um momento que eu falei, não, não dá mais, né? Eu já estava um pouquinho melhor, assim, a pandemia já estava um pouquinho mais enrolada, as coisas já iam começar a abrir no Brasil, e aí ele falou, bom, agora eu acho que é o momento de você se desligar e começar. Eu já atendia um cliente ou outro na casa dos pacientes, né? Ou na minha casa, mas nada ainda muito, eu não estava 100% na estética. Aí foi quando ele falou: você já está segura, você já tem uma cartela de cliente boa, então se desliga do hospital. Foi com muita dor no coração que eu consegui me desligar, mas consegui. porque você gostava de Eu lá. gostava, apesar dessa rotina intensa, né? Era muito cansativo, muito. Eu não me imagino de fato com um filho trabalhando como eu trabalhava, mas eu amava o que eu fazia. Eu só sabia fazer aquilo, né? Então eu amava. E eu achava que eu só era capaz de fazer aquilo. Então foi bem difícil migrar de área, mas eu consegui numa pandemia ter um bebê e migrar de carreira. Sucesso, superação total. Gabi, mas e aí você foi para uma área que totalmente o oposto, né? Totalmente. Porque ali você, quer queira, quer não, você não estava direto em contato com os pacientes, né? E aqui hoje, além de você estar em contato direto com os pacientes, você se lida com a autoestima, né? Então, você nem sabe se você confia no seu trabalho, mas você sabe que pode dar ruim, né? Porque já aconteceu comigo, não com você, mas já aconteceu comigo. Eu já tive alguns perrengues de procedimentos, e quando você faz estética, pode acontecer, você concorda? Pode. Eu já tive botox que ficou torto, já tive preenchimento que caiu aqui, igual de um paciente. É,
Então a gente pode acontecer, né? Como que você teve alguma intercorrência assim? Como que foi? Então, até nisso Deus foi maravilhoso na minha vida, Que porque bom! a área hospitalar, ela me preparou para lidar com intercorrências. Como você disse, eu trabalhava nos bastidores, mas a gente tinha muita intercorrência hospitalar, né? Então, essa área era uma área que me preparava para lidar com essas situações emergenciais. Então, além do conhecimento técnico científico que precisa ter, eu aprendi como administrar a minha ansiedade, porque quando a gente vira profissional de estética, é isso que você falou, a intercorrência não é impossível de acontecer. Não, Todas as pessoas, todos os profissionais estão sujeitos. O que diferencia um profissional do outro é como você vai tratar essa intercorrência. Então, você precisa ter o conhecimento para tratar a intercorrência e ter a segurança, porque imagina o seu paciente com uma intercorrência ali e você não passa a segurança para ele. Isso é uma coisa que é muito ruim. Então, nisso, Deus me preparou trabalhando lá em hospital. Eu trabalhei em hospitais que eram oncológicos, eu trabalhei em hospitais cardiológicos, né, referência em cardiologia. Então, eu trabalhava num hospital em Santo Amaro que eles eram uma referência cardiológica que chegava pacientes em infarto. Então eu tinha uma salinha que chamava de pocket dentro do pronto-socorro que recebia os pacientes infartando. Então a gente via de tudo, né? Via reanimação, via paciente partindo muitas vezes. Então isso foi me preparando como pessoa para lidar com o que hoje eu tenho que fazer. Eu nunca tive nenhuma intercorrência grave, graças a Deus. Todas as intercorrências foram intercorrências leves, alergia, coisas que não dá para prever, né? Mas eu acho que assim, graças a Deus nunca tive, mas se eu tiver, eu acho que eu vou estar preparada, né, tanto psicologicamente quanto tecnicamente, porque eu estudo muito, até hoje eu estudo. A área da estética é uma área que você nunca mais para de estudar. Você está sempre fazendo curso, sempre fazendo aperfeiçoamento. Então, até nisso eu gosto, né, porque eu sempre gostei muito de estudar, sempre fui a nerdzinha. Então, nessa questão assim, eu acho que tanto a segurança quanto o preparo técnico diferencia você como profissional. E graças a Deus eu não tive ainda, espero não ter nenhuma intercorrência você sabe que grave. eu gosto bastante, né? E então eu faço muito, porque eu gosto de cuidar da pele, enfim. Então acaba tem o risco sendo maior também, né? Não é impossível. Eu sempre brinco com os meus pacientes. Estética não é uma ciência exata. Estética é uma ciência que a gente precisa procurar sempre um profissional que se adeque à nossa linguagem, que nos passe segurança, que entenda do procedimento, um profissional habilitado, porque hoje em dia a gente vê, né? Aí eu brinco É que eu não quero aparecer verdade. no Fantástico. Então eu faço tudo dentro da lei, dentro da norma. E Gabi, é, bom, eu acho você excelente. Ah, obrigada. Esteta. É esteta É que fala, esteta, né? isso. Eu acho você excelente, adoro fazer procedimento com você, ela é muito, muito boa. Ah, obrigada. É, Venham fazer procedimento com a gente. é. E, e como que é o seu dia a dia? Que não é Hum, fácil, né? Com dois, que você tem o Gael e o Caê, é Caê? isso. É, né? É, e você tem que ser mãe, você tem que trabalhar, você tem que ser esposa, né? Você não pode esquecer, né? Então, como que você faz essas... São pratinhos, né? A gente tá sempre ali equilibrando os pratinhos e sempre tem um que tá ali caído, tá? É, eu sou bem workaholic, então é muito difícil administrar, eu conseguir administrar essa questão maternidade versus trabalho, né? Por quê? Porque eu não tenho uma equipe por trás, né, gerenciando. Então, eu sou empresária, eu tenho uma clínica, eu trabalho com você. Então, a gente tem, assim, eu tenho pouco tempo para tudo que eu preciso fazer. E aí a minha rotina começa sempre com os meninos. Quando eu decidi ser mãe, quando aconteceu, né, de eu ser mãe, que eu fui pega de surpresa, foi assustador mesmo. Eu fiquei uns 2 meses em negação. E aí depois eu pensei, bom, tá bom, já sofri o que eu tinha pra sofrer, agora bola pra frente. Vamos preparar o que precisa ser preparado, né? E aí eu fui fazendo essa migração de carreira, aprendendo a ser mãe junto com a migração de carreira. E nesse momento tomei uma decisão. Meus filhos iriam ser criados por mim, porque eu fui criada pelos meus avós, né? Então eu chamei isso pra mim. Falei, eu quero fazer diferente, eu quero que eles sintam a minha presença como mãe. Você ia falar alguma coisa? Eu ia te perguntar isso, exatamente isso. É, se você queria mudar alguma coisa. Eu queria. A gente sempre tem, né, aquelas crenças que a gente não quer repetir, né? Nem digo que a minha mãe era errada, porque graças a Deus tudo que eu tive de educação, ensino foi porque meus pais puderam prover e para ela prover, ela precisava sair para trabalhar e me deixar com os meus avós. Então não a culpo. Hoje eu já tô bem terapizada, não preciso mais trabalhar isso dentro de mim, mas por muito tempo isso foi sim uma falta que eu sentia.
porque eu era criada pelos meus avós. Meus pais estavam sempre trabalhando muito, e minha mãe foi mãe jovem, minha mãe foi mãe com 24 anos, se separou do meu pai com 30, então ela estava pronta para curtir a vida, para dar continuidade, né? E eu não queria fazer isso com os meus filhos. Então, o que que eu pensei? Para mim, já que Deus jogou esse bebê para mim, então agora eu vou reorganizar minha vida. Num primeiro momento, como a gente estava nessa questão da pandemia, foi mais fácil lidar com isso, porque eu trabalhava de casa, período reduzido. Quando eu ia visitar uma cliente, o meu marido ficava com o bebê, porque ele também estava trabalhando de casa. Quando as coisas começaram a abrir, que eu quis abrir um negócio de fato e empreender, eu falei, bom, eu vou priorizar as crianças no período da manhã. Eu só tinha um, né? Então eu falava, vou começar a trabalhar no período da tarde. Então era prioritário que eu ficasse de manhã com eles. Por quê? Porque eu queria ter aquela rotina de acordar, colocar a mesa do café, tomar café com eles, fazer alguma atividade de manhã com eles, para depois, né, começar a minha rotina de trabalho. O Gael foi para a escola com mais ou menos 1 ano e 9 meses, que foi quando as escolas reabriram, né? E quando eu me senti segura para colocá-lo. E aí a gente ficava junto até meio-dia. Depois do meio-dia, levava ele para a escola e começava a minha rotina. Trabalhava até 7 da noite. Buscava ele na escola, começava a rotina noturna. Então, assim, durante esse período foi difícil a adaptação porque eu tinha que captar cliente, né? Você sabe, quando a gente começa a empreender, a gente tem que fazer captação de cliente. Então, eu tinha que fazer a captação de cliente e administrar a agenda, fazer tudo, né? No início, a gente faz marketing, faz financeiro, a gente faz tudo. E eu era mãe, uma mãe nova. Então eu priorizei ele e eu sentei com meu marido para falar, eu gostaria muito de passar a manhã com ele. Será que a gente consegue fazer aí uma rotina na qual a gente consiga administrar financeiramente nossas contas para que não pese também só pro meu marido e eu fique com eles, eu seja mãe? E ele topou. O Caio é um amor, né? Ele topa tudo que eu falo, não tem muita opção de escolha também. Eu falo e ele obedece. E ele falou, não, tá certo. Ele também, né, teve uma mãe que trabalhou sempre, mas também, a mãe dele também priorizou a maternidade. Então, ele tinha um exemplo dentro de casa e topou. Então, eu fiquei. Quando eu engravidei pela segunda vez, que também caiu assim, a gente queria um segundo filho, mas a gente queria esperar o Gael crescer um pouquinho. Então, quando ele tinha mais ou menos 1 ano e 10 meses, eu descobri que eu estava grávida tendo um aborto. Foi um processo bem ruim, assim, bem difícil. Eu senti uma cólica abdominal, fui no hospital. Cheguei lá, a Tava médica grávida. falou, não, a médica falou, vamos fazer uma tomografia, porque era uma cólica abdominal sem nenhum outro precursor. Falei, tá bom, ela tem alguma chance de você estar gestante? Eu falei, nenhuma. Porque eu tinha um bebê, né? Não sei se pode falar isso, mas a gente nem transa quando a gente tem um bebê, tá? A gente tem um bebê, então a gente não faz essas coisas quando tem quando você corta. Então, como eu tinha um bebê, não tinha a menor possibilidade, um bebê de 1 ano e 10 meses, não tinha possibilidade de eu estar gestante. Falei pra ela não, só que ela não pôs muita confiança, aquela médica foi uma abençoada. Ela falou, então a gente vai fazer um beta-HCG antes de fazer a tomo. Eu falei, tá bom, né? Protocolo de hospital, já sabia como funcionava. Dei meu braço, fiz o beta-HCG, tô linda lá esperando pra fazer a tomo, ela me chama. Gabriela, vem Não cá. sabia. Eu não fazia a menor ideia. Aí ela olhou, ela falou: olha, o resultado do beta é um resultado bem baixinho, então pode ser que esteja no início, assim, nas primeiras semanas, mas aqui não tem centro obstétrico, então você vai procurar outro hospital. Aí fui para outro hospital com o exame na mão, sozinha, porque eu não tinha nem coragem de avisar o Caio. Falei: ele vai surtar, né? A gente tem um bebê em casa. Aí fui para outro hospital, cheguei lá, eles fizeram um ultrassom e não viram nada. Eu, de fato, tinha menstruado, achei que era uma menstruação normal. Eles falaram, não é necessário fazer nenhum tipo de curetagem, né, que eles fazem. O seu corpo expeliu, você só precisa esperar esse beta-HCG descer e 3 meses sem engravidar. Falei, tá bom, né? Não transo, então não vou engravidar. Aí passou uns 20 dias desse aborto, eu fiquei triste porque eu descobri que eu tava grávida abortando, né? Então foi um processo delicado, assim. Eu fiquei num luto rápido, mas fiquei, né, triste por não saber quem era aquele bebezinho, mas acho que tudo acontece como tem que acontecer, né? Minha avó já dizia, não cai uma folha da árvore se Deus não quiser. Não. E esse sempre é meu mantra. Então eu precisava passar por aquilo. 20 dias depois, eu senti uma dor absurda no meu seio e eu falei, eu tava dirigindo, eu falei, eu acho que tem alguma coisa errada, né? Aí fui no hospital, expliquei a ela, falou, existe alguma possibilidade de você estar grávida? Eu falei, olha, eu acho que não, porque tem 20 dias que eu tive um aborto. Vamos fazer um beta-HCG. Fez o beta-HCG. A hora que veio o resultado, veio assim, um número muito alto. Aí ela falou, você tá gravidíssima. E eu, como assim? Tem 20 dias que eu tive um aborto. Aí ela me explicou, olha, o útero fica muito limpo, e aí quando o útero fica muito limpo, basta uma sementinha e ser colocada lá que você engravida muito rápido. Aí eu falei, meu Deus, como é que eu vou contar pro meu marido? E isso era assim, 3 horas da manhã, porque eu saí de um pronto-socorro e fui pro outro. Desesperada, né? A doida da não quero ficar grávida.
Aí eu fui pra casa, peguei um Uber, ele com o bebê eu amamentava ainda o bebê. E aí eu cheguei em casa e eu não preparei nada, né? Não preparei nada porque eu falei, meu Deus do céu, não tem nem como preparar, como que eu vou dar essa notícia? Ele, meu Deus, você tava até agora no hospital. Aí eu só fiz assim com o exame, pá, taquei na cara dele o exame. Aí ele, tá, o que é isso? Aí eu falei, Lê? Ele, você tá grávida? Ele, mas você acabou de passar por um aborto. Eu falei, gravidíssima. Aí começou todo aquele desespero de novo, porque a gente tinha um bebê. Nós queríamos ter um segundo filho, a gente queria engravidar aquele ano, que foi em 2022, mas a gente queria engravidar mais pro final do ano, né? Pra ter no outro ano. E eu engravidei no começo do ano. Meu bebê é de outubro, então eu engravidei em fevereiro, mais ou menos. Janeiro, fevereiro, finalzinho de janeiro. E eu fiquei pensando, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer com duas crianças? Aí o acompanhamento inicial foi bem dificultoso porque eu tive um descolamento de placenta. Então eu fiquei de quando eu descobri que eu tava bem no início de 2 semanas até 13 semanas, eu fiquei 10 semanas deitada. E eu, assim, com aquela fúria, né? Quero trabalhar, preciso trabalhar. Tinha acabado de voltar para o mercado de trabalho, né? Aberto minha clínica. Minha clínica tinha, acho que, 3 meses de clínica eu tinha. Eu falei, agora, o que eu vou fazer? E o médico falando, você tem que ficar em repouso. Aí eu falei, quer saber? Eu não vou falar pra ninguém que eu tô indo trabalhar. Eu marcava uma ou duas clientes e ia Ia trabalhar. trabalhar. E aí o Caio achava que eu tava deitada em casa, ele não sabia que eu tava trabalhando. Mas todas as minhas clientes estavam avisadas, né, que eu tinha que fazer tudo muito calmo, não dava pra ter essa intensidade que a gente tem hoje, e fui até 13 semanas. Eu tinha uma viagem marcada, a gente ia fazer a Rota das Emoções no Nordeste. Eu conheço, Você eu já conhece? fiz. É uma delícia, É né? maravilhosa. A gente sempre gostou muito de viajar e um dos nossos acordos era que filho não impediria a gente de continuar viajando. E aí eu falei, bom, então vamos ver com o médico se ele deixa fazer essa rota das emoções. Ele, de jeito nenhum. Você andou de pau de arara? Sim, sim. Hoje não chega mais em Jericoacoara desse jeito, Ah, tá. mas quanto que foi em 2013 era Era assim. assim. É, quando a Agora eu não gente sei foi ainda quando que era, era. ainda era. É, porque agora hoje você chega de carro lá em Jeri. Ah, que bom. O Eu médico saí não de Jeri deixou. para fazer a Rota das Emoções, que é Pequenos e Grandes Lençóis, né? Isso, o médico falou, de jeito nenhum, você vai ficar balançando lá com descolamento de placenta. Não tem hospital. Aí, tudo bem, cancelamos a Então, viagem. mas não tem o pau de arara, mas para você ir você vai pelo mar, né? Então Sobe você e vai desce, né? de sobe e desce, você passa por alguns lugares Foi isso que o que médico falou. então não dava mesmo. Aí não fui. Fiquei super chateada, que eu falei, ai meu Deus, essa viagem estava programada há mais de um ano, né? A gente esperou o bebê começar a andar, né? O mais velho, e aí não conseguimos ir. Então eu fiquei esse período aí mais quietinha, mas não tão, né? Porque eu não fico tão quietinha, não obedeço muito. Mas depois disso, a gravidez lanchou. Mas eu já sabia como ia ser, né? A maternidade. Eu já pensava assim, bom, eu tenho um bebê, vai nascer outro bebê, eu vou me preparar. Fui fazer curso. Curso para ser mãe de duas crianças. Que fala, mas no final, né, a gente só aprende na prática. E fiz curso de chegada de irmão, li livros, conversei com pessoas que tinham dois filhos com idade próxima. Foi tudo diferente, tá? Tudo diferente. Nada igual, absolutamente nada igual. Aí, quando eu tinha 34 semanas, as benditas das 34 semanas, que eu tive o problema na gestação do Gael, eu inventei de ir no cinema. Eu era super ativa, né? Depois desse descolamento, vida normal. Eu fui no cinema com o Gael e cheguei atrasada pro filme. Então a gente entrou na sala, a sala estava toda escura. Eu não queria ligar o celular porque eu estava segurando o bebê de um lado, pipoca do outro, o suquinho aqui, administrando tudo. Caí da escada do cinema de barriga no chão. 34 semanas. Meu Deus. Esse dia foi tenso. Aí para tudo, acende luz, acabei com o filme de todo mundo. Nem lembro que filme que era, mas acabei com o filme de todo mundo. Vem a ambulância me buscar. Fomos de ambulância até o hospital. O Caio encontrou com a gente no meio do caminho, pegou o neném, eu fui de ambulância. Aí dali pra frente a médica. Agora é repouso absoluto, porque você caiu, nasce prematuro, né? Não pode. Aí eu falo, gente, essas 34 semanas, eu não quero, não pretendo ter mais filho, mas se eu tivesse com 34 semanas, eu ia ficar 7 dias deitada na minha cama. Porque essas 34 semanas sempre são divisórias na gestação. É, aconteceu tudo bem, o Caio nasceu. Eu quis passar pela experiência, diferente da primeira, que foi uma cesárea de emergência, né? Que eu fui pega de surpresa com a pré-eclâmpsia. A segunda, eu não queria normal, eu tinha dúvida, né? Mas eu queria passar pela experiência de estourar a bolsa, do bebê escolher quando ele queria nascer. Porém, eu tive diabetes gestacional. Então, a médica falou que existia uma certa complicação
se eu demorasse muito para ter, esse bebê estava muito grande, poderia, eu não lembro exatamente os termos que ela usou, mas o bebê poderia nascer com algum problema, então eu teria que tirar até o dia tal, o bebê. Então eu falei, vamos deixar as coisas acontecerem, mas deixa lá a cesárea agendada. Se ele quiser porventura nascer antes, aí a minha cesárea estava agendada para o dia 20 de outubro, às 10 da manhã. Quando foi dia 19, eu fui fazer sei lá, fui andar na rua, comprar as coisas que faltavam. Cheguei super cansada, eu tava de jejum, porque eu ia fazer um exame. Cheguei super cansada em casa, deitei no sofá e fui assistir Casamento às Cegas. Já assistiu? É maravilhoso. Fui assistir Já. Casamento às Cegas, fiquei lá umas 3 horas assistindo o episódio. Quando eu levantei, e minha mãe fazendo uma lasanha. Minha mãe fazendo uma lasanha porque eu queria, tava com uma vontade, um desejo absurdo de comer lasanha. Quando eu levantei do sofá, a minha bolsa estourou. Só que eu não tinha nada, não tinha dor, não tinha absolutamente nada. A bolsa estourou ali. Quando eu levantei do sofá pra comer a lasanha, ela falou: a lasanha tá pronta, pode Quantas vir comer. semanas? 38 semanas eu tava, já tava na hora já. Mas a bolsa estourou e eu sem dor nenhuma. Aí eu tava sozinha na sala, eu dei um grito: a bolsa estourou! O Caio tava com meu filho mais velho, era um jogo final Flamengo e Corinthians. Eles foram lá pra cima pra se vestir, pra assistir o jogo em casa mesmo. E eu ainda brinquei, eu falei: só falta esse bebê querer nascer no dia do jogo. Era uma final de campeonato. E o meu marido é corintiano louco, louco roxo. E o bebê realmente quis nascer no dia da final do campeonato, na hora do jogo. Faltava acho que 5 minutos pro jogo começar, 9 da noite, a bolsa estourou. Só que quando eu gritei, eles achavam que eu tava brincando, porque eu tinha acabado de falar, só falta o bebê nascer na hora do jogo. Eu falei, minha bolsa estourou. Aí minha mãe, ai, para de palhaçada. Eu falei, gente, a minha bolsa estourou, é verdade. Aí minha mãe veio até a sala, viu aquele monte de água, ela, a bolsa dela estourou mesmo, Caio, pelo amor de Deus, a bolsa estourou. Aí eles pareciam duas baratas tontas, eles não sabiam o que eles faziam. Se colocava a mala, se colocava o carrinho no carro, se colocava eu. E aí minha mãe falava, você tá bem, você tá bem, respira. Eu falava, tô ótima, não tenho absolutamente nada, só estourou a bolsa, calma. Aí chegamos no hospital, e aquele corre-corre de médico, eu falei, o que que tá acontecendo? Tem alguma coisa acontecendo. Aí a enfermeira falou pra mim, você tá com dor? Eu falei, nenhuma. Ela falou, você tá com 5 dedos de dilatação. Se a gente não colocar você agora no centro cirúrgico, esse bebê vai nascer aqui no pronto-socorro. Eu falei, zero dor. Pra que que eu fui falar isso? Do quinto dedo pro sexto dedo, Jesus amado, era a dor da morte. Eu brinco com as minhas amigas que não daria mesmo pra ter um parto normal. Eu tava dilatando muito rápido e meu médico não chegava. O médico não chegava, a anestesista não chegava, toda a equipe pronta e nenhum dos dois chegavam. Aí o médico chegou, nada do anestesista. E eu dilatando, dilatando. Aí 7 dedos de dilatação. O médico, a equipe, eu falava assim, pelo amor de Deus, pro meu marido, vai lá e pega esse anestesista pelo colarinho e traz ele aqui. Eu não aguento mais de dor. A fotógrafa que eu contratei tava com medo de bater foto e deu bater nela, de tanta dor que eu tava nesse momento. E aí, quando a fotógrafa falou isso pra mim, eu pensei, realmente eu devia estar nervosa. Aí o Caio falou, nervosa? Você queria bater em todo mundo. O anestesista chegou, eu não lembro disso, porque realmente eu tava em outro planeta. O anestesista chegou e ele falou, pronto, tá aqui quem faltava. Eu odiei a piada que ele fez. Aí ele me deu um papel pra eu assinar. Aí eu peguei a caneta e falei, doutor, eu queria enfiar essa caneta nos seus olhos. Eu falei sobre o cara, porque eu tava, né, fora de mim. Aí ele falou, não tenho dó nenhuma. Aí eu queria matar ele mais ainda, né? Mas aí ele me anestesiou, aí eu fiquei calminha. Aí fui ter o parto, o bebê nasceu ótimo, maravilhoso, com saúde, graças a Deus. Aí o momento que a gente mais esperava era ele conhecer o irmão. Foi maravilhoso. A gente levou ele, minha mãe levou, né, ele para conhecer o irmão, e a gente já tinha se preparado. A gente preparou um presentinho para falar que ele tinha deixado pro irmão. Então, antes dele chegar, ele viu o presentinho, aí ele olhou desconfiado, tipo, cadê a barriga da minha mãe? Aí olhou no bercinho e o neném tava lá. Foi lindo o encontro deles, eu nunca vou É? esquecer. Ai, que Foi legal. maravilhoso. Foi assim que o segundo Emocionante. veio. Foi desse jeitinho. Ele já chegou causando, né? Eu brinco que ele já chegou causando. Chegou no mundo causando, por isso que ele E é assim. aí, quando você voltou para casa, Aí eu era duas mãe de dois, crianças. né? Eu era mãe de dois, que a segunda gestação é uma gestação que já te deixa mais calma, porque você já sabe o que vai acontecer. Então você fala, ah, já sei todas as etapas. Porém, eu não sabia de nada, porque eu sabia ser mãe de uma criança. De duas eu não sabia. E o meu segundo filho, ele é da pá virada desde pequenininho. Então, assim, ele dormia bem à noite, eu não tinha a privação do sono que eu tive no primeiro. Porém, ele sempre foi muito arteiro, desde bebezinho. Então, a gente colocava ele pra fazer o tummy time, o menininho parecia uma tartaruga, assim. Ele já levantava a cabecinha com 3, 4 dias de vida. Era incrível aquilo. E ele desenvolveu muito mais rápido que o irmão. Então, aprendeu a falar antes, aprendeu a andar antes, tudo porque tem o exemplo do irmão, né?
E aí eu fui enlouquecendo. Eu fui real entendendo o que que era a maternidade de dois, totalmente assim, avassaladora. Eu não tenho tempo pra nada, né? A conversa era essa inicialmente. Eu não tenho tempo pra absolutamente nada hoje, além da parte Gabriela, pessoa jurídica, e da Gabriela, mãe deles. Eu tava falando pra você dos pratinhos. A gente realmente equilibra os pratinhos, eles vão caindo. Então, tem hora que eu sou uma ótima esposa e uma péssima profissional. Tem hora que eu tô sendo uma ótima profissional e uma péssima esposa, mas nunca uma péssima mãe. Nunca, porque é a minha prioridade, a maternidade. Então, como eu não tive isso, a maternidade está sempre ali. Enquanto eles estiverem dependentes de mim, eles vão ser o número um ali da minha prioridade, na minha lista. E as outras coisas eu vou equilibrando. Vai equilibrando. Gabi, sabe o que que eu vejo? Que eu acho que você tem uma história do começo e você fazer isso é super entendível hoje, você falando, contando toda a sua história, né? Porque hoje a prioridade, você já falou, são seus filhos, entendeu? E o trabalho você vai fazer? Vai, porque você faz bem. O marido vai fazer? Vou, mas pode cair aqui? Pode dar uma caidinha aqui? Mas aqui não. E eu acho que é sobre isso, entendeu? E a gente reconhecer isso, eu tive dificuldade, eu era muito nova, quando eu não tinha toda essa experiência, também não tinha um apoio. Eu era muito nova quando eu tive a Gabi com 23 anos, e eu me vi ali sozinha para cuidar de uma criança. Só que eu também era uma criança, né? Porque eu não era uma mulher, eu era uma menina, né? Que estava com um neném na mão. E eu fui lá e fui fazer do meu jeito. Eu errei muito. Eu reconheço que eu errei muito, porque eu me joguei no trabalho, até por conta do meu pai, tinha parado de trabalhar, minha mãe também, e eu era uma menina cuidando de dois adultos e um bebê, né? Então foi difícil, eu reconheço hoje, eu sei que já passou e eu não vou ter mais filhos, então eu não vou fazer diferente, né? Mas eu tenho certeza que minha filha vai ter filhos e ela vai fazer totalmente diferente, igual você está fazendo. Então eu fico feliz de escutar a sua história, porque me emociona, e que eu acho lindo. E hoje com certeza eu teria feito tudo diferente, mas São outros tempos, né? Vocês aham, precisavam de fato sair para trabalhar, vocês eram mulheres. Eu vejo assim na minha mãe, depois que eu foi muita terapia, viu, para eu chegar nisso, porque no começo, na adolescência, né, que a gente é meio revoltada, eu culpava muito a minha mãe. Falava, por que que a minha mãe era tão ausente? Por que que eu fui criada pela minha avó? Mas hoje eu sou mãe, hoje eu entendo, e talvez quando a Gabi for mãe, ela vai entender isso também. é, A gente quer priorizar e dar o bem-estar para o nosso filho muito mais do que a gente teve, de oportunidade, de sim, crescimento pessoal. Então você quer fazer viagens que você não teve oportunidade de fazer. E a minha mãe trabalhava muito, ela nunca deixou faltar nada. Eu estudava em colégios excelentes, mas faltava o emocional, né? Por isso que hoje eu sempre falo que eles são minha prioridade, porque eles não escolheram vir ao mundo. Eu escolhi tê-los. Então, se eu escolhi tê-los e trazê-los ao mundo, eu tenho que ofertar o melhor. E não é o financeiro o melhor hoje. Hoje é a minha não, presença. Claro que o financeiro faz muita diferença, faz muita diferença. Meus faz. filhos, graças a Deus, estudam numa escola excelente. A gente viaja 2, 3 vezes por ano. Eu tenho esses momentos para criar memória afetiva e laços com eles, mas o mais importante para mim hoje é estar presente no dia a dia deles. É acordar com eles, é colocá-los para dormir, é sentar com eles e fazer uma refeição na mesa. Eu não me lembro de fazer refeições na mesa com a minha mãe. Não me lembro da minha mãe acordando comigo. Então, são coisas que realmente eu luto todos os dias e a gente que é mulher empreendedora, a gente sabe que é difícil, É né? difícil. É muito difícil. E era outros tempos Não, naquela época. e era uma família muito, muito humilde, diferente, né, que a sua mãe. é, eu dei tudo para minha filha, mas minha família era muito humilde, então eu queria ser diferente, eu tinha certeza que eu tinha que ser diferente, entendeu? Eu queria dar, o que eu não tive, eu quis dar para minha filha, né? Só que me perdi aí, mas Eu não acho. Eu acho que você foi uma ótima mãe dentro das possibilidades que você tinha. Porque, como você falou, você tinha dois adultos para cuidar, tinha sua filha pequena, queria dar o melhor para ela. mas Então, a gente é são aquilo, falhas. né? A culpa materna, né?
O pratinho da pratinho. maternidade caiu algumas vezes. E tá tudo bem, com Mas certeza nas hoje suas tá tudo próximas bem, porque não gerações. tem como mudar a Mas as suas história, né? próximas gerações agora vão quebrar essas crenças, né? Então, isso que eu quero. É isso que eu falo para minha filha. Você tem que quebrar quebrar tudo que teve de ruim nessa, e a gente está ressignificando, até como mãe e filha, e isso hoje para mim é o mais importante. É muito importante, porque eu quero ter meus netos, eu quero Você ter, vai ser uma sabe? excelente vó, tenho certeza. E essa Corujona. foi muito emocionante agora no final. Desculpa, tá? Imagina. Mas legal sua história, muito boa mesmo. Muito obrigada, Gabi, por ter Obrigada. participado. Obrigada por ter me Você é uma chamado. super mãe e uma super profissional Ah, obrigada. e uma super mulher, né? Obrigada. Só falta fazer academia, né? Aí, ela vai falar da academia. Esse é outro ponto. Eu não tenho tempo, gente, mas eu vou arrumar um tempo porque eu decidi que esse ano eu vou me priorizar. Faço É isso aniversário que eu ia amanhã te e vou me falar. priorizar. Esse ano vai ser o meu emocional e físico, vai ser a prioridade. Porque, ó, você é uma excelente mãe, uma excelente mulher, uma excelente profissional, e agora você tem que cuidar de você É isso também. mesmo, porque meus filhos merecem também, né? Ter uma mãe, a melhor versão da mãe deles. É isso mesmo. Que linda. Obrigada, tá? Obrigada, Val. Obrigada. Um beijo da fofa.